É isso mesmo, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do TBC Esporte nesta sexta-feira, 2 de outubro de 2020. Lembrando que estamos em conjunto com a TV Alego e também você pode nos acompanhar pelas rádios RBC AM 1270 e RBC FM 90,1. Na folga da nossa querida Thaís Freitas, comanda comigo Vitor Monteiro e quem me acompanha no programa de hoje, essa seleção de comentaristas, nossos convidados muito especiais. E eu começo com você, Evandro Gomes, boa noite. Já posso falar do Fique à vontade, já temos uma cara nova hoje. Ou você quer fazer a apresentação? Daqui a pouquinho eu vou chamar o nosso capitão, Rafael Vasconcelos, para fazer a apresentação, mas boa noite, Evandro. Abraço, Vitor. Abraço para o Rafael, para o Daniel, que está aqui conosco. Trago um grande abraço do Evandro Júnior para você, com o desejo que você possa ser muito feliz nesta casa. Que bom, obrigado. Boa noite, Dante Keller. Boa noite, Vitor. Eu quero dizer que eu tive a honra de trabalhar com os dois na PUC TV. Foi um momento maravilhoso que até hoje, em todos os lugares que vou, eles ainda lembram daquele período que a gente passou junto naquela oportunidade. E eu trago isso comigo. Tenho uma gratidão muito enorme por todos eles, devido àquele momento que foi marcante para mim e deverá ser marcante agora também. A gente está acompanhando aí que tanto o Dante quanto o Evandro já falaram de uma cara nova, vocês estão vendo, é o Daniel Santana, que é nossa novidade, nosso reforço, que chega para qualificar ainda mais o nosso time. E quem vai fazer as honras, quem vai apresentar o mais novo reforço da equipe do TBC Esporte é o Rafael Vasconcelos, nosso comandante. Boa noite, Rafael. Boa noite, Vitor. Boa noite, Evandro. Poderia ter passado a bola para o Evandro, com certeza. O Evandro é o mais experiente de todos nós, né? Um comentarista muito conhecido. Dante Keller, boa noite. E com muita alegria, e para mim é um momento histórico, sem dúvida alguma, mais uma vez, estar com você. Nós que, desde 2008, né, a gente começou uma grande amizade. Você esteve comigo, ou eu estive com você, estivemos juntos ali no UCG Esportes, depois Mais Esportes. Sistema Argumento. Criamos vários formatos de programas televisivos, entre eles o Extra Campo, o Mais Esportes Local, Mais Esportes Nacional, primeiro programa goiano para todo o Brasil, de segunda a sexta e domingo. E é com muita alegria, em nome do nosso presidente, o Reginaldo Júnior, que nós anunciamos Daniel Santana, o mais estudioso como comentarista do TBC Esporte. Daniel, ele tem um raciocínio muito rápido, tem muita inteligência para comentar, muita profundidade e certamente ele fez muita falta nesse período de ausência no jornalismo esportivo. Daniel, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande estar ao seu lado hoje e eu não imaginava viver esse momento novamente, mas o mundo dá muitas voltas e nós estamos juntos aqui agora na TV Brasil Central. Bom, obrigado, Rafael. Obrigado primeiro a você e de casa. Realmente foram muitos anos, foram 6 anos em que eu não fiquei afastado da comunicação, mas da mídia esportiva, sim, desde que nós deixamos o projeto lá na PUC TV. Uma boa noite para o Vitor Monteiro, para o Evandro, para o Dante. Tenho o prazer de já ter trabalhado com vocês três, o Evandro e o Dante, não nem precisa falar, o Rafael, durante esse período, e agora com o Vitor, eu tenho trabalhado esses dias aqui na TBC antes de começar a vir para o ar. Então, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer ao presidente da ABC que confiou aí nesse trabalho, o Reginaldo Júnior, que me chamou para integrar a equipe. Acho que a gente, como o Dante disse, pode começar um novo momento para se lembrar no futuro, como se lembra hoje daqueles lá atrás em que a gente pôde trabalhar junto. E vamos para o futebol, que é isso. Sem dúvida. E você veio também para dirigir programas especiais aqui da educação, exatamente, nesse momento de pandemia, e que é uma prestação de serviço e é um programa que está atingindo muita gente. Você vem com essa missão também, né, Daniel? Sim, além do esporte, eu venho para dirigir alguns programas, entre eles o primeiro que eu recebi a honra de dirigir é o Seduc em Ação, programa que realmente, como se diz, tem sido muito importante ultimamente, em que as crianças não estão podendo frequentar a escola durante o período da pandemia, não estão podendo ir a bibliotecas, então ele está passando educação para o aluno do estado de Goiás, para ele poder continuar firme na batalha e vencer conquistar os seus sonhos, né? Então a gente também vem com esse projeto
e estou muito feliz, muito obrigado mesmo pela confiança. Eu vou passar, com a permissão do Vitor, a bola para o Evandro Gomes falar do Daniel Santana também. Só que é falar bem dele, né? Sem dúvida. Porque eu conheci o Daniel naquela época que a gente começou juntos lá, né? Que você me levou para a equipe. Sim, sim. Eu estava aqui, né? E saí daqui para ir para lá, para um projeto totalmente novo. O Daniel era diretor da emissora na época, era o CGTV, e a gente pôde fazer ali uma equipe fabulosa, uma equipe com nomes lá em cima mesmo, o nível era altíssimo. E foi um período muito gostoso, um período muito bom. O Daniel, uma figura humana como poucas, é um cara do bem, um cara que sabe respeitar o espaço de cada um, sabe dirigir e sabe comentar. Por isso, meu abraço, boas-vindas para você. Obrigado, Evandro. Muito bem, agora, se você quiser, fique à vontade, Dante Keller, tenho prazer. Do nosso Daniel Santana. Primeiro, para falar do Daniel, eu tenho que falar de vocês dois juntos. Até porque o Daniel sabe, eu acho vocês dois muito parecidos. Mas quem que é mais bonito de nós dois? Se não fosse a barba do Daniel, vocês dois são cabelo, vocês são parecidíssimos. E eu tive a honra de ser convidado por vocês para trabalhar juntos. O nível cultural do Daniel é algo que se precisa salientar. Sim. É uma pessoa que é realmente estudiosa, uma pessoa realmente de alto nível da imprensa esportiva. E nós precisamos disso na imprensa esportiva. Nós estamos, lá vai o Dante sendo Dante Keller, nós estamos carentes desse nível de pessoa na imprensa esportiva, e isso é muito importante. Nós precisamos resgatar algumas coisas, e isso é um resgate da educação, do conhecimento, né, da escolaridade. Então é isso aí, o Daniel vem nesse aspecto. Agora que vocês dois são muito parecidos. Cara, olha o cabelinho, cara. Física e tecnicamente. Incrível. Mas eu sou mais alto que o Daniel, não sou Agora, não? quem é mais bonito? Eu sou mais bonito, lógico. Os Sou dois. eu, que eu sou rostinho de bebê. Né? Os dois. Claro que sou eu. Vamos pro futebol, então. Obrigado a todos. Acelerar. E só uma última coisa, hein? O mais estudioso ficou um pouco no passado, porque não dá pra gente acompanhar tudo. Eu já concluí E o tudo. mais estudioso aqui dessa equipe, disparado, é o Vitor. Não tem nem comparação. Sem dúvida alguma, e está sem vida social, Uma inclusive. responsabilidade hoje, substituir a Thaís, hein? Mas está mandando bem, vai firme, Vitinho. Então vamos lá. Lembrando que você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 62992298580, número na tela para você. E o Isaac já está participando. Um abraço para o Isaac, o pessoal vai interagindo com a gente. Um abraço especial para você, Evandro. Nazaré do Monte Serrato, em Aparecida de Goiânia. Outro abraço para o Nazaré. Então fica o convite para você participar com a gente. E antes de liberar você, Rafael, antes de a gente começar a falar do Goiás, tem novidade pintando aqui na TV Brasil Central. O Paulo Berings esteve aqui em muitas reuniões hoje à tarde. O que está pintando como novidade aí, Rafael Vasconcelos? Está pintando um debate extraordinário. A gente vai realizar aqui, o Reginaldo Júnior, que é o nosso presidente, ele deu o start, né, pediu para que nós fizéssemos um debate e o âncora será, para mim, o maior jornalista de todos os tempos, a figura mais conhecida, de maior credibilidade, que sabe tudo de política, Paulo Berings. Inclusive, Rafael, a gente tem um VT para mostrar para você um pouquinho do que vem por aí. E uma semana inteira de debates, aqui na TV Brasil Central e também na TV Alego, nessa parceria que vai reunir todos os 16 candidatos a prefeito de Goiânia em 4 noites de debates, a partir das 8h40 da noite. Você vai acompanhar na TV Brasil Central, na TV Alego e também pelas rádios Brasil Central AM e FM e ainda pelas redes sociais. Oportunidade única de você se informar melhor sobre os candidatos a prefeito de Goiânia. Até lá! Que novidade, hein, Rafael Vasconcelos? Sem dúvida, e vai fazer história. Nós vamos fazer a melhor cobertura, em parceria com a TV Alego, TV Brasil Central, Rádio RBC AM e FM. Vão ser dias memoráveis aí para o eleitor tirar suas próprias conclusões a respeito da importância do voto, da importância em que candidato escolher. Está feito o convite dos dias 20 a 23 de outubro, aqui na TV Brasil Central. Só posso falar uma coisinha aqui? Claro, Evandro. Tá? Eu cumprimento o Rafael e o Reginaldo Júnior. Presidente o Reginaldo, o Rafael
é o nosso diretor do sistema de rádio e televisão, porque o Paulo Bergs é uma dessas figuras raríssimas, né? Um dos maiores jornalistas da história aqui de Goiás. E com certeza ele no comando de um debate como esse aí, só pode ser um programa imperdível. Aí, apresentações, anúncios feitos, vamos começar a rodar a bola, a girar a bola. E aí, o primeiro tema é o Goiás, porque o Goiás viveu uma semana muito intensa, muito agitada e que nesta sexta-feira terminou com novidade, mais uma novidade. Marcelo Segurado está de volta ao Clube Esmeraldino após 6 anos, chega como executivo de futebol. E nesta sexta-feira, final da tarde, Marcelo Segurado deu sua primeira entrevista nesse retorno ao Goiás. Eu venho para esse dia a dia do embate do vestiário, do dia a dia com os jogadores, do dia a dia com a comissão técnica, para as rotinas, para os protocolos do dia a dia aqui, com comissão técnica, para que a gente possa ter a melhor convivência possível. Questão de contratação, obviamente que a gente passa por reuniões e por conversas, e por debates sobre jogadores. Estávamos agora participando disso. Obviamente que quando você vai fazer uma contratação, você não pode ter 3, 4 pessoas falando sobre o mesmo jogador. Então, definiu-se que nós vamos ter as indicações, ela vai chegar pelo Anderson, é aprovada pelo Anderson, pode ser indicação do Mar, pode ser indicação do Marcelo, pode ser essa indicação, uma vez pronta, vai chegar no Anderson, discutida por todos nós, vai chegar no Anderson, o Anderson aprovando isso, o Mauro vai levar para a direção. Tá aí o Marcelo Segurado, e antes de passar a bola para vocês, para a gente falar um pouquinho dessa volta do Marcelo Segurado, tem mais uma falinha dele que a gente separou, porque quando estava saindo do Goiás em 2014, aquela reformulação promovida pelo então presidente Sérgio Rassi, o Segurado, para justificar sua saída, quando acabou deixando o clube nessa passagem anterior, disse que era complicado mais de uma pessoa exercer a mesma função, ali a parte de direção do futebol, de contratações. E agora o Marcelo Segurado retorna ao Goiás para dividir essa função com o Arley Menezes, diretor de futebol, e também com o Mauro Machado, vice-presidente de futebol. O que mudou nesse tempo, Segurado? Na medida em que a gente amadurece, na medida que a gente passa por dificuldades, na medida que a gente vai passando, né, por momentos de crescimento, a gente pode mudar de ideia. O que eu penso hoje, daqui um pouco, pode ser que eu pense diferente também daqui um pouco. Eu não tenho necessariamente de pensar sempre da mesma forma. Eu acho que quando você pensa sempre da mesma forma, você se torna um radical. E eu não sou um radical, então eu penso que quando você tem convicção, tende a dar certo. Agora, quando a sua convicção te mostra que você está errado, que te mostra que você pode ir para outro caminho, isso não é demérito nenhum você pensar de outra forma. Então, por experiência em outros lugares, inclusive no próprio Ceará, onde eu trabalhei também com um outro, que era o Eduardo, a gente percebeu que, eu percebi que isso é perfeitamente louvável e é perfeitamente possível de ser feito. E você, torcedor esmeraldino, aprova a volta do Marcelo Segurado? Participe com a gente, deixe sua opinião pelo número do nosso WhatsApp, que é o 6292298580. Agora passo a bola para vocês, começando com nosso mais sensato Evandro Gomes. Marcelo Segurado, bom nome, chega para ajudar a recuperação esmeraldina? Ô, Vitor, ontem eu até falava sobre isso aqui, que o Marcelo estava livre no mercado, poderia ser uma solução para o time do Goiás. Evidentemente, Rafael, Daniel e Dante, que essa situação de 2 ao mesmo tempo no mesmo setor, conhecendo o futebol, como eu conheço, bastidor de futebol, há uma coisa chamada vaidade, o jogo da vaidade, não é? Pela proximidade do Marcelo Segurado, a quem eu reputo um homem que conhece de futebol, que ganhou uma experiência muito grande ao dirigir o Ceará, fez um belo trabalho por lá. Eu reputo o Marcelo um cara ideal para comandar o futebol do Goiás.
Claro que falou ali do doutor Mauro é vice-presidente, ele manda nos outros, os outros vão, né? Então o doutor Mauro está fora disso. O doutor Mauro é o vice-presidente de futebol do Goiás, os outros são funcionários. Então, Marcelo Segurado com o Arley, para mim não vai funcionar, os dois no mesmo setor. Acho que o Marcelo tem uma experiência maior, o Marcelo é mais ligado ao Anderson Moreira, essa história de que fumaram o cachimbo da paz, Anderson e Arley, não engulo, porque vocês têm que ver o seguinte, você perdeu a confiança uma vez, dificilmente recupera. Em nome do Goiás, do bem-estar de todos, para acomodar todo mundo ali, tudo bem, fizemos as pazes, está tudo em ordem, mas não funciona dessa forma. Para mim, o Arley poderia ter a outra função que ele tinha antes, continuar no Goiás. Não estou aqui para tirar ninguém e falar que alguém deve sair, não. Isso é problema da diretoria do Goiás. Mas eu acho que um só funcionaria melhor. Nesse caso, o Marcelo. Dante Keller, o Segurado, trabalhou no Goiás entre 2011 e 2014, boa parte desse período com o Anderson Moreira. Te agrada a volta do Marcelo Segurado à equipe esmeraldina? Olha, me preocupa, né? Me preocupa muito a volta do Marcelo Segurado, porque ele trabalhou com o Anderson, e o Anderson encerrou a carreira do Arley. Todos nós sabemos que o Anderson encerrou a carreira do Arley naquela oportunidade, para trazer o Segurado. E olha aqui, quem contratou o Walter foi o Anderson, quem contratou o Sacha foi o Anderson, quem contratou aquele atacante Ricardo Goulart foi o Anderson, quem contratou os grandes jogadores que o Goiás teve naquela época foi o Anderson. O Marcelo Segurado é um bom assistente para o Anderson, tudo bem. Agora vem cá, essa história de fazer peteca dos outros no Goiás está ficando perigoso, está ficando feio. Você pega aquele treinador que estava aqui, aquele jovem treinador, e contrata um outro treinador antes dele sair, aí depois vai anunciar que depois de 15 minutos que ele saiu já conseguiram fechar negócio, e agora pega o Arley, faz uma peteca do Arley, cara. O que o Arley fez de errado para sair do cargo agora? Ou você acha que o Arley vai ficar no cargo? Agora você faz uma peteca do cara. Essa maldade que se faz com as pessoas no Goiás pode custar caro. Pode custar caro. Qual a diferença do Segurado para o Arley? São duas pessoas formadas aqui no estado de Goiás que têm as mesmas capacidades. O que o Marcelo Segurado fez de diferente? O Ceará. Onde o Ceará foi parar? Então é o seguinte, não estou denigrindo a imagem do Marcelo Segurado, eu só quero saber para que tanta petequinha com o ser humano dentro do Goiás. Ô Dante, mas aqui não foi dito que o Arley está fora. O que foi dito é que ele está no futebol com o Marcelo. O que eu falei é a opinião minha, não do Goiás. Não, eu ele sei, continua, Evandro, ele continua no Goiás. Eu só estou falando, só foi uma opinião minha que não funcionam os dois juntos. Você sabe entendeu? que dia que começou a conversa de Marcelo Segurado? Não. O dia que o presidente do Goiás deu a entrevista anunciando o Anderson, um repórter perguntou, e o Marcelo Segurado? Ele desconversou ali, eu falei, tá dentro. Inclusive, né, Dante, o Marcelo Almeida, presidente do Goiás, nos concedeu entrevista na segunda-feira. Aqui. Exatamente. E você perguntou. Exatamente. É isso que eu estou falando. Aquela entrevista que você fez, parabéns, você tirou isso dele e ele ficou assim, eu falei, tá dentro. Foi uma Marcelo Segurado já tá exigência do Anderson Moreira? Teria sido uma exigência? Eu acredito que não. Eu acho que o Anderson... Olha, eu não estou aqui dizendo que o Arley ou o Marcelo é melhor para o Goiás. Eu também, como Dante, acho que os dois têm mais ou menos o mesmo nível de conhecimento no futebol. Talvez o Marcelo um pouco mais por essa passagem no Ceará. O Arley só esteve aqui no Goiás, ainda está começando essa carreira dele de gestão. Acho que o Marcelo tem um pouco mais de gestão do que ele, mas não muito mais para se dizer que é um nome muito melhor do que o Arley. Mas acredito que é uma questão de afinidade. Se você vai trabalhar com um treinador que ele tem mais afinidade com o Marcelo como diretor de futebol, e é muito importante treinador e diretor de futebol trabalharem juntos, porque o Goiás precisa de contratações, urgente. É o que o Goiás mais precisa. Então, eu acredito que o Goiás está fazendo essa aposta, trazer alguém que vai trabalhar junto com ele e que fez um bom trabalho pelo Goiás e que o Goiás confia. Também acho, como o Evandro, que não tem muito como os dois trabalharem juntos no mesmo lugar. Até porque uma coisa boa que o Goiás fez, Evandro, foi acabar com o tal do colegiado nas contratações. Sim. Não dá para esperar uma semana para contratar um jogador. Jogador, você tem que contratar ele de imediato, senão o outro vem e leva. Então, isso já foi bom. Então, como o Goiás comprovou que esse colegiado não funciona nas contratações, eu também acho que 2 diretores de futebol não funcionam. Acredito que o Marcelo deva ficar nesse cargo, mas para a contratação, mais para a gestão do futebol, e o Arley deve desenvolver uma outra função dentro do Goiás.
Lembrando que o Goiás está na última posição do Brasileirão Série A com 9 pontos, 3 jogos a menos que os demais concorrentes. E a equipe esmeraldina volta a campo domingo, 6h15 da noite, no estádio da Serrinha contra o Santos. E por falar em Santos, a equipe paulista, o Peixe, entrou em campo ontem e garantiu classificação na Libertadores. Vamos ver como foi essa vitória que garantiu o Santos na segunda fase da competição continental. Carlos Sanches abriu o placar para o Santos em cobrança de pênalti aos 14 minutos. Chute rasteiro no canto esquerdo, enquanto o goleiro foi para o lado oposto. O Olímpia empatou aos 21 minutos após bela troca de passes e lançamento para a área. Recalde cabeceou no cantinho de cima para baixo. O mesmo Recalde recebeu passe na área, dominou no peito e bateu rasteiro. Olímpia 2-1. Ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, o Santos empatou. Em falta da direita, Marinho cobrou para a área, a bola passou por toda a confusão sem desvios e morreu no fundo das redes. 2-2. A virada santista veio na etapa final. Aos 12, Marinho cruzou da direita, o zagueiro desviou de cabeça e a bola sobrou livre para Sanches, que rolou para Caio Jorge. O atacante dominou com o pé direito, fintando o goleiro com a canhota, chutou para o gol. A vitória por 3-2 classificou o Santos como líder do Grupo G com 13 pontos. O Olímpia é o terceiro com 5, atrás de Defensa e Justiça da Argentina com 6. Tá aí a vitória do Santos sobre o Olímpia e o Santos saiu, logo após o jogo, saiu de Assunção e já está em Goiânia, já está em solo goiano, chegou nesta madrugada, inclusive temos imagens do voo que marcou o primeiro voo internacional do aeroporto Santa Genoveva, o Santos vindo de Assunção para Goiânia. Santos, adversário, o Santos vem empolgado, principalmente pela ótima fase do Marinho. Parada dura para a equipe esmeraldina, Evandro Gomes. Mas naturalmente o Santos vai entrar para a história, né? O primeiro voo internacional do aeroporto em Santa Genoveva com a delegação do Santos. Chegou às 3h30 da manhã, está enfrentando esse calorão aqui de Goiânia. Mas certamente o Cuca vai mudar algumas peças no Santos. No jogo de ontem, os 2 zagueiros titulares estavam fora, o Lucas Veríssimo e o Luan, ambos suspensos. Devem voltar aqui. O Veríssimo estava contundido, não sei se está curado, mas o Luan volta. E ele vai fazer algumas alterações. O Soteldo joga aqui, porque depois se apresenta a seleção da Venezuela, onde vai desfalcar o Santos em 3 jogos, né? Um desfalque tanto. Então, o Santos, eu acredito sim, diante de tantos problemas que tem enfrentado, destituíram o presidente e tudo mais, está devendo todo mundo e o time joga, porque o Cuca está se virando como técnico, como presidente do Santos. Para fechar o assunto Goiás e a gente partir para o Vila Nova, quero abordar contigo, Rafael, o quanto impactam essas mudanças fora de campo do Goiás, nessa semana tão atribulada com troca do comando técnico, saída do Largue, chegada do Enderson, Marcelo Segurado chegando. Isso impacta nos jogadores? É um fator positivo, negativo, não traz influência nenhuma? Traz influência total, porque o futebol brasileiro, principalmente, ele é emocional. Então, vocês percebem que todas as vezes com um treinador como o Hélio dos Anjos, né, que é quase um psicólogo, gosta de ser um coach ali no vestiário, assume, há um resultado, né? Há uma sequência de vitórias de 1, 2, 3 jogos. Por quê? Infelizmente, no futebol brasileiro, o nosso atleta, pela nossa cultura, ele precisa de um empurrão, ele precisa de uma motivação extra. Então, eu acredito que os jogadores vão se esforçar ao máximo. Isso será suficiente para vencer o Santos? Não sei, mas você pode ter certeza que o potencial dos atletas do Goiás serão maximizados. Para fechar o assunto Goiás, um recado aqui do nosso público acompanhando o Ulisses Júnior, do Jardim Novo Mundo, falando que o Marcelo Segurado foi uma ótima e já tem o pedido do Ulisses. Gostaria de saber se esse maravilhoso programa pode ter também aos sábados e domingos e também no horário do almoço. Está querendo já aumentar a nossa programação esportiva. Tudo é possível, sabe? Pela pegada do Reginaldo Júnior aí na presidência, sinceramente, tudo é possível. Em menos de 60 dias, nós aumentamos a programação local de jornalismo em 400%. Então, a gente estuda, sem dúvida alguma, todas as possibilidades. Só um detalhe sobre o Enderson, se você me permite, especialmente sobre o Marcelo Segurado, um detalhe. Quando o Marcelo Segurado esteve aqui no Goiás, e foi uma campanha maravilhosa, todo mundo havia dito que quem tinha montado aquele time, Dante, tinha sido o Enderson Moreira. Tinham jogadores do Internacional, né, que vieram para o Goiás naquela oportunidade.
Então, a gente tem que analisar, colocar esse componente na mesa aí para a gente discutir esse assunto também. Agora a gente vai passando a bola para o lado vermelho, pelo Vila Nova, o Tigrão que entra em campo na segunda-feira contra a Jacuipense em Salvador, no estádio de Pituaçu. E quem falou hoje foi o Dudu, meio-campista, titular absoluto na equipe comandada pelo Bolívar. E o Dudu falou da preparação, da expectativa para este confronto. Acredito que seja o detalhe, né? A gente tem feito bons jogos fora de casa, a gente sempre buscando o resultado, que é os 3 pontos, sempre buscando a vitória. E acredito que, por detalhes, a gente não está conseguindo trazer esses 3 pontos para Goiânia. Mas acredito que no decorrer desses jogos todos que a gente jogou fora, a gente já sabe o caminho certo para que a gente consiga ter êxito fora de casa também, como a gente vem tendo dentro de casa. Que todo mundo está esperando, né? Essa vitória fora de casa, a gente mesmo, até pelo que a gente trabalha, a gente busca, o volume de jogo que a gente tem fora de casa, a gente sempre tenta fazer com que a gente saia com os 3 pontos fora de casa. E acredito que na hora certa a vitória vai vir. E acredito que está bem próximo. Espero que seja na segunda, que a gente possa trazer esses 3 pontos para Goiânia e para a gente ficar numa posição bem boa na competição. Tá aí o Dudu, o Vila Nova que encerrou a preparação em Goiânia hoje, amanhã já estará em Salvador. Dante Keller, o que esperar desse jogo? Segunda-feira, um confronto muito importante, tanto para Vila quanto para Jacuipense. 3 pontos separam os 2 times na tabela. Sim, mais importante para o Vila Nova, né? Porque é o nosso clube aqui, da paixão de muita gente por aqui. E o Dudu está precisando ter aquela personalidade que eu vi ele jogar nas categorias de base do Vila. Ele era o melhor jogador da categoria de base na época. E ele é um grande jogador, ele é um ótimo jogador. Ele foi para uma equipe menor e se destacou bastante, que foi o Jaraguá. Volta para o Vila Nova e ainda se perde um pouquinho nessa situação de personalidade. Nenhum jogador do Vila Nova pegou Covid-19 no exame, está todo mundo à disposição do técnico. Evandro Gomes, sobre o Dudu especificamente, gostaria de abordar contigo, porque o Dudu surgiu como um camisa 10, ele é um meio atacante, e hoje um pouquinho mais experiente, tanto ele quanto o Pablo atuam mais recuados. O Dudu está agradando, pode produzir um pouquinho mais? Não, ele está jogando o que ele dá conta. O Dudu é um menino ainda, né? Veio lá do Amazonas para começar nas categorias de base do Vila Nova. Se a gente pegar um histórico do Vila Nova em seus jogos, ele é um dos jogadores que mais tenta o gol, daqueles que tentam, né? De chute fora da área, bem verdade que ainda não fez. Mas pelo menos tenta, né? Tanto ele quanto o Pablo. Pablo já fez um, bonito por sinal. Agora, quanto ao jogo do Vila contra a Jacuipense, concordo com o Dante no ponto que ele é mais importante para o Vila. Porque se o Vila Nova perde, a Jacuipense cola no Vila, na pontuação, e com um jogo a menos contra o Imperatriz, que é a lanterna do grupo. Significa dizer que a Jacuipense, de repente, pode passar o Vila se ganhar o jogo. Então, é um jogo muito difícil para o Vila Nova, mas a necessidade de ter que vencer, para acabar com essa história de que não ganha fora de casa e pegar o embalo na competição. Rafael, Daniel, o Vila ainda não venceu atuando longe de Goiânia nesta Série C, até por isso, uma pressão a mais. O que vocês esperam de postura do Vila Nova? Um Vila indo para cima, mesmo fora de casa, para finalmente conseguir esse primeiro triunfo longe de casa? Eu espero que sim, né? Porque no último jogo do Vila Nova o que ficou faltando foi justamente isso. Foi o Vila sair um pouco mais para o jogo, foi o Vila buscar mais a vitória e isso ficou faltando. Então eu espero sim que o Vila tenha essa garra para poder chegar à vitória jogando fora de casa. Não vai ser fácil, a distância entre os 2 times mostram aí que existe um equilíbrio nesse momento. O treinador da Jacuipense está lá desde 2017, então é um time que já vem com um trabalho longo, o que não acontece no Vila Nova, que tem um trabalho novo com o Bolívar. Então eu não vejo favoritismo do Vila, não. Mas eu acredito que se for para cima, eu acredito que se tiver mais garra do que tem tido até agora, que pode sim trazer um bom resultado de lá. Mas contra a Jacuipense, você acha que o Vila não é favorito? Acho que não. Não se vejo o Vila não for favorito, né, contra um time que a maioria do meio futebolístico nem conhece, Com detalhe, então a situação é preocupante. Não joga nem em Jacuípe, joga em Salvador, o que é um fator
favorável ao Vila, né? Não joga na cidade lá da Jacuipense. Vai jogar em Salvador. Sem torcida, Sem né? torcida. Como todo o futebol brasileiro. E para fechar assunto Vila Nova, Celcinho à disposição, já poderia ser titular ou segura um pouquinho mais? O que vocês acham? Eu não acho que o John Leno tem jogado tão mal como estão colocando, não. Eu acho que o John Leno tem feito partidas regulares, tanto que ele jogou todas as partidas. Ele fez alguns jogos melhores que outros, claro que ele alternou, é um jogador muito experiente. Agora, o Claudinho, né, é um jogador... Celcinho, é um jogador experiente. É um jogador que pode acrescentar. Eu já pensei na possibilidade de ver os dois jogadores na mesma partida, o Celcinho e o Claudinho, o John Leno. O John Leno. São possibilidades que abrem. O John Leno já jogou em outras posições e é bom testar o jogador que chegou, né? Vamos ir convenhando. Mas eu não vou pisar no John Leno, não. Eu acho que ele foi útil até agora. Abraçando, antes de ir para o intervalo, a Ilka Pinheiro, torcedora do Dragão no setor 7, diz que acompanha todos os dias. Quem também acompanha todos os dias é o Albertino de Nerópolis, já deixou seu recado. Daqui a pouquinho a gente volta com mais TBC Esporte, porque tem muito assunto para a gente debater.